Viamão sempre foi um lugar esquisito pra mim. Eu nasci e cresci nessa cidade, mas eu sinto como se ela nunca tivesse existido, apesar de estar cada vez mais viva. Tudo sempre pareceu mais interessante fora dela, e o que acontecia dentro parecia respeitar as leis e o tempo de um universo paralelo próprio. Eu sei que cada lugar tem suas peculiaridades, mas da janela do meu quarto eu me pergunto: o que será que acontece em Viamão que também acontece em outra cidade do Brasil? Eu acho que seria injusto não mencionar que esse filme está acontecendo em meio a uma pandemia. E que, de certa forma, também é o registro de um momento muito desequilibrado. Olha essas imagens feitas durante a pandemia de gripe espanhola 100 anos atrás. Como será que era viver naquela época? De algum jeito não parece mais tão estranho e velho assim. A gente acha que o tempo é maior do que é. Um bebê que nasce atualmente, 2021, 2022, quando chegar nos 80, vai estar vivendo no ano de 2100. Na escola vai estudar o passado e vai olhar para as nossas imagens. Isso assusta um pouco, mas é pura matemática. Como vai ser o mundo? Será que o nível do mar vai subir a ponto de fazer Viamão desaparecer? 2100 é praticamente no próximo minuto e já dá para sentir o calor desse vulcão explodindo. Ah, mas com esse calorzinho dá pra pegar uma Hoje praia tria, hein? A gente tá com o movimento tri bom. Esse relógio Sério. é tri, caro. Usei o meu tri. Esse dia foi tri. Tri, um dos grandes alarmes do gauchês. Apita qualquer radar a quilômetros de distância. A origem dessa expressão é uma história que eu sempre tenho na manga para puxar assunto com quem não é gaúcho, e eu já aceitei que depois de contar ela aqui, eu vou ter que buscar uma outra estratégia. Tri, sozinho, significa legal, maneiro. Quando tá junto de outra palavra, funciona para dar intensidade, para destacar que algo é muito aquilo. Mas essa explicação é a mais básica. Uma coisa, algo ou alguém ser 3 vezes aquilo que é dito. Outra explicação fala que no passado, na época da invasão europeia no sul, algumas pessoas começaram a reproduzir palavras francesas. Uma delas foi très, que significa muito. O tempo foi passando e o très virou tri. Só o gingado brasileiro seria capaz de transformar um advérbio europeu em um sinônimo de irado. Viamão é uma cidade vizinha a Porto Alegre. É a 7ª mais populosa do Rio Grande do Sul, é maior que o Rio de Janeiro e também tem um nome curioso. Para ele, existem 3 possíveis explicações. Uma delas, que para mim é a mais chata, é que a região ficava entre montes e por isso o nome começou sendo Viamonte. Outra é que vem da palavra Ibiamon, da língua indígena nativa da região, que significa terra de ibias, terra de pássaros. A terceira e mais legal de tão improvável é que do alto da igreja matriz de Viamão daria para ver os 5 afluentes do Lago Guaíba em Porto Alegre formando uma mão. A igreja de 1769 ainda está de pé, mas não quis conceder entrevista. Antes da pandemia chegar de vez, em fevereiro de 2020, a Justiça afastou o então prefeito André Pacheco do cargo por suspeita de envolvimento num esquema de fraudes. Quem assumiu foi o então vice, Valdir Elias, conhecido como Russinho. Aos 66 anos, em julho do mesmo ano, contraiu Covid, sofreu uma parada cardíaca e não aguentou as complicações respiratórias que o vírus causou. E agora, quem assumiria a prefeitura? Uma cidade sem prefeitos, à beira de uma eleição, no meio de uma pandemia mortal, uma não cidade, mas uma célula, uma unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos, recheada de material genético, citoplasma e membrana plasmática. Todos os organismos vivos possuem células. Todos.
menos os vírus. E se não tivesse mais prefeitos? E se Viamão acordasse sendo pioneira em um novo sistema de organização social? Continuaria sendo chamada de cidade ou teria um outro nome? Os holofotes se voltaram para a Câmara de Vereadores de Viamão. Como consta na lei, quem deveria assumir a prefeitura do município seria o presidente do Legislativo, o então vereador Dilamar de Jesus. Acontece que no mesmo dia do falecimento de Rucinho, Dilamar tirou uma licença-saúde de 15 dias para cuidar de 4 problemas de saúde, segundo ele. Sendo assim, o vice-presidente foi chamado Xandão Gomes. Com o objetivo de se livrar dessa responsabilidade e também estar apto a disputar uma reeleição, renunciou da vice-presidência. Xandão emitiu um ofício ao próximo da fila, o segundo vice-presidente, Evandro Rodrigues, que prontamente assumiu o cargo de prefeito aos 26 anos de idade. Porém, na mesma noite, de maneira irregular, 11 vereadores destituíram a mesa diretora e, em sessão extraordinária, elegeram o vereador Nadim Harfuch como presidente da Câmara, passando automaticamente também a ser prefeito de Viamão. Por um dia, Viamão, que até então não tinha prefeito, de repente tinha 2. Após sessão extraordinária, autoconvocação, que elegeu a nova mesa diretora da Câmara de Viamão, declaramos então oficialmente empossado Eu acho que agora tem que terminar a guerra e sim começar a combater aquilo que a gente está todo mundo preocupado, que é a saúde. Porque acredito que a prefeitura hoje está com um espaço vago, não porque a gente quer, aconteceu. Eu não sei por quanto tempo ficarei, né? Mas hoje agradeço a todos os vereadores e a nossa comunidade em função da presidência da Câmara. A Justiça derrubou a eleição dessa nova mesa, alegando que, de acordo com o regimento interno do município, apenas o então presidente da Câmara, Dilamar, poderia ser prefeito. Caso não pudesse, deveria renunciar em vez de levar o afastamento de saúde adiante. A Justiça permitiu a posse de Evandro, que ficou em exercício mais ou menos por uma semana. Foi quando teve uma nova eleição na Câmara, dessa vez dentro das regras, e Nadim foi mais uma vez empossado, agora sozinho. Em dezembro, já com o resultado das novas eleições, André Pacheco voltou à cadeira da prefeitura após meses afastado pela Justiça e terminou 2020 no comando do Executivo. O resultado das eleições, Valdir Bonato, que governou a cidade junto do mesmo André Pacheco de 2013 a 2016, foi reeleito. O segundo mais votado, Guto Lopes. A diferença? Exatamente 320 votos. Apesar de ter mais de 250 mil habitantes, a cidade ainda não tem 200 mil eleitores, o que é um pré-requisito para ter segundo turno. Por isso, apenas 57 cidades no Brasil puderam ter outra chance de escolher um representante. 1,02%. Sem alternativas. Inflexível. Desde 2020, pelo menos com grande repercussão, vem acontecendo um movimento de análise e luta sobre as estátuas que nos cercam e também o que elas representam. Pesquisei muito e só encontrei uma estátua em Viamão. Essa aqui, que tá mais para busto que para estátua. Viamão não tem estátua. Fico pensando quem vai ser a primeira. Qual ser humano, em 13 mil anos desde a presença dos paleoíndios nessa terra, merece a honra de ter a imagem esculpida? E esse movimento também abriu caminhos para outra reflexão, um pouco mais imaterial: o nome das ruas. Em Viamão, já morei na rua Marechal Deodoro e Maria Castro da Cunha. Mas quem são essas pessoas? O que elas defendiam? Pelo que elas estão sendo homenageadas? Fica o convite para que você pesquise o significado da rua e do bairro onde mora,
Por que esse nome? A quem interessa essa lembrança? A quem ela representa? Porque imagina morar na rua que leva o nome do cara que puxou a sua calça na escola pra todo mundo rir, só que num nível bem mais sério. Algumas ruas existem em Viamão e também em várias outras cidades do Brasil. Rua Érico Veríssimo, Rua Isabel Bastos, Rua Walt Disney. Mas tem uma rua em específico que só existe em Viamão. A Rua Alcebiades Azeredo dos Santos. A rua, que fica no centro da cidade, leva o nome do fundador do jornal Correio Rural e, avançando umas gerações para trás, também pode ser conhecido como meu trisavô. O Alcebiades Azeredo dos Santos era meu avô, um sujeito calmo, mas direto nas coisas, né? Que ele queria dizer, ele dizia. Ele era advogado e jornalista. Como político, foi vereador e presidente da Câmara. O primeiro descendente negro que foi presidente da Câmara. A rua que tem o nome Alcebiades Azeredo dos Santos, ela não tinha toda essa extensão, era uma ruazinha pequena, chamada 20 de setembro. Era 20 de setembro, passou para Alcebiades por causa de uma votação na Câmara lá. Tá. O trecho que liga Alcebiades, que liga Coronel Marcos de Andrade, que é a rua central ali, com a Avenida Bento Gonçalves, lá embaixo, o vereador tentou dar o nome de uma senhora ali, que faleceu ali, um senhor que morava há tempo ali, e ele quis mudar o nome. E a Câmara não ajeitou, não vamos tirar o nome do Alcebiades daqui. Então ele teve que dar o nome esse nome do parente, que eu não me lembro o que é, para uma outra rua, que eu não sei onde é. Um tempo depois, já 70, eu acho, o Estado criou 3 escolas em Viamão. E uma delas na Vila Sicília, que foi dado o nome de Alcebiades Azeredo dos Santos. Inclusive nós fomos lá, eu, meu tio, fomos lá na inauguração. As professoras resolveram fazer uma homenagem. Eu fui lá, fiz uma palestra sobre o vô, que foi ele, tudo, né? E os alunos escreveram textos. E aí esses alunos botaram ali que em 2032... Se liga aí que eu vou te pegar ali coisa ali. Nossos escritores, Colégio Alcebiades dos Santos, primeira série, turma 101. Aqui, ó, introdução. Este livro traz produções literárias de alunos da primeira série realizadas em sala de aula a partir de setembro de 2005. Aqui, aí a escola escreveu aqui sobre o Correio Rural. Em 2032, lhes enviaremos um outro cartão. Alunos da turma 101 do Colégio Alcebiades dos Santos. Quer dizer, em 2032, eles vão escrever um novo texto. A rua ali era um beco. Não me lembro o nome, Beco da Esperança, uma coisa assim. Não, nós precisamos dar um nome para essa rua aqui. Tinha um loteamento abaixo, cujo proprietário era Alcebiades Alecastro, Almeida, uma coisa assim. E aí, quando os vereadores votaram aqui para colocar o nome da rua, então, de Alcebiades Almeida, votaram Alcebiades Azeredo dos Santos. Aprovado, então a rua ficou lá. Então nós temos 2 ruas, Alcebiades Azeredo dos Santos, em Viamão. Coisa que eu acho que não existe em qualquer cidade. Eu queria muito saber e estar vivo para ver como vai ser o mundo em 2100. Eu vou ter 106 anos nessa data, talvez ainda esteja vivo, talvez não. Até lá, tudo que me lembra Viamão me soa único e inusitado, mas ao mesmo tempo extremamente comum. Parece que existe um espelho invisível refletindo um pouco de todo brasileiro nas praças e ruas desse lugar. Como se o Brasil inteirinho coubesse em Viamão. A cada pessoa que cruza por essa não-cidade, um rastro de história viva acumula todas as ideias do que somos e podemos ser um dia. Como Dilamar de Jesus e Xandão Gomes não quiseram assumir a prefeitura de Viamão
enquanto eram presidente e vice-presidente da Câmara Municipal, puderam concorrer nas eleições de 2020 para vereador. Ambos tentaram a reeleição. Ambos foram reeleitos.